Olá gente, aqui é Areta Tiburtino para mais um vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje eu venho falar, antes de eu começar a falar sobre o caso de hoje, eu vou pedir que vocês já aproveitem, já se inscrevam no canal. Toda sexta-feira tem vídeo longo e 2 vezes por semana tem vídeo curto. Eu não só estou falando de serial killer neste canal, eu também comecei a falar sobre séries. Inclusive, se você vai lá no Shorts, vocês vão ver que tem um vídeo curto falando de uma série que eu assisti recentemente e qual me entreteu. Mas, gente, então, já se inscrevam no canal, ative o sininho para toda vez que eu subir vídeo novo, vocês serem notificados e vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Agora, bora para o vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Cabo Bruno. Ele, na verdade, o nome dele não era Bruno. Ele nasceu no dia 18 de novembro de 1958. Ele nasceu na cidade de Catanduva, que fica aqui no interior de São Paulo. E, como eu falei, o nome dele não era Bruno. Na cidade dele tinha na região dele, região que ele morava, tinha um alcoólatra que se chamava Bruno. Então, nisso, os seus amigos da época começaram a zombar dele. Era tipo meio de xingá-lo, né? Mas não xingá-lo pelo nome, e sim pelo quem era a pessoa. Então esse apelido pegou tanto, mas tanto, que até a sua mãe chamava ele de Bruno. Então, assim, de Floresvaldo, o nome dele passou a ser Bruno. Que é assim, um pouco até meio que cômico, né? Porque usar um apelido que seja um nome. Geralmente usa-se um apelido que, tipo, vai distinguir o nome dele, né? Tipo, um exemplo, Juliana chama Ju, Juju. Então, assim, são apelidos assim nesse sentido. Agora, não assim, tipo, um outro nome, né? Então, gente, mas assim, a infância do Cabo Bruno já não foi uma infância fácil. Por quê? Ele nasceu no meio de muita pobreza. E ele também enfrentava muita violência. Embora é muito difícil de encontrar informações sobre o Cabo Bruno, porque não tem muitas informações da sua infância. Só temos essa informação de que ele foi uma criança que nasceu num lar com violência, vivia sob muita violência e tinha uma vulnerabilidade muito grande, né? O índice de pobreza era muito alto. Então, assim, essa foi a situação de vida dele. Aos 16 anos, na sua adolescência, ele cansou, né, dessa pobreza, e nisso ele veio para a capital de São Paulo para tentar uma vida melhor, para ter uma vida melhor, para mudar a história da sua própria vida. Então, nisso, assim que ele chegou aqui na capital de São Paulo, ele começou a atuar como vigia. Ele arranjou um trabalho como vigia e, posteriormente, ele entrou na Polícia Militar, onde no ano de 1980, no começo do ano de 1980, ele alcançou a sua fama de justiceiro. Vocês vão entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer quanto ao seu título de justiceiro. Então, gente, o primeiro homicídio que foi atribuído ao Cabo Lima, perdão, gente, eu não sei de onde que eu tirei esse nome. O primeiro homicídio que foi atribuído ao Cabo Bruno ou Floresvaldo Oliveira, ele ocorreu no final do ano de 1970.
quando ele já era da polícia militar. Então, o que acontece? Quando ele já era da polícia militar, este primeiro homicídio foi atribuído a ele. Por quê? Porque ele patrulhava na região, então ele fazia esse tipo de trabalho, né? Então, foi aí que ele começou a sua fama de justiceiro. Por que justiceiro? Porque ele executava criminosos, né? Como naquele tempo, né, de 1980, o índice de criminalidade ele era grande. Então foi por aí que ele começou a trabalhar. Não sei nem se eu posso considerar isso um trabalho, né? Porque tirar vidas, ainda que seja de criminosos, seja de pessoas assim, então é meio complicado de se falar, né? Então, gente, Cabo Bruno alcançando a sua... cometendo seu primeiro homicídio, né? Ele ficou popularizado. Isso daí foi jogado na conta dele, ele ficou popularizado com isso. Daí em diante, os comerciantes eles começaram a convocá-lo, vamos dizer assim, para eliminar determinados criminosos, determinadas pessoas que acreditavam ser criminosos, né? E foi exatamente quando aconteceu isso, foi exatamente no final dos anos de 1970 e no início dos anos de 1980. Como eu falei, a fama dele cresceu e os comerciantes, assim, preocupados com seus negócios, né, de serem roubados, assaltados. Aí eles começaram, decorrente da fama dele, né? Ele começou a ser chamado para, vamos dizer, trabalho, que eu considero trabalho. Ele começou a ser chamado para exterminar aqueles criminosos dali, né? Aí, como que o Cabo Bruno ele identificava as vítimas? Gente, ele identificava as vítimas com base das denúncias dos comerciantes, mas ele também usava uma maneira que acho um pouco de preconceito isso. Se eu, Areta, saísse na rua e tivesse assim uma cara de bandido, se eu tivesse cara de bandido, ele me mataria, né? Então, assim, ele executava a pessoa só por ela parecer um criminoso. Muitas das vezes ele identificava um sujeito com tatuagem no corpo, é bandido. É bandido, esse daí merece morrer. Era tipo assim que ele atuava. Então, assim, eu, Areta, penso dessa maneira, que ele não era só tatuagem, o meio dele identificar o criminoso, não era só por meio de tatuagem. Porque nós sabemos muito bem como que a sociedade ela é. Se hoje a sociedade é assim, imagina-se naquele tempo. Porque assim, a polícia vê uma pessoa preta na rua andando depois das 10 horas da noite, a polícia mete sarrafo. Porque acredita-se que aquela pessoa que muitas das vezes está chegando do seu trabalho é um bandido. Entendeu? Por conta da melanina da sua pele. Então os policiais, eles atuavam dessa maneira. Vocês há de convir comigo. Vocês acham que Cabo Bruno não tinha essa visão também? Eu, sinceramente, eu não descarto essa possibilidade. Né? Então esse era o meio que ele identificava suas vítimas, né? Porque tinha pessoas inocentes no meio, não eram só criminosos. E ainda que fosse, porque assim existe a lei para ser seguida. Como eu falo pra vocês, e também não era só bandido. Aí você fala, mas os bandidos, ele eliminava os bandidos, né? Por conta que os comerciantes, eles tinham medo. Então eles falavam, foi fulano,
ele é bandido, isso aqui e tal, ele tentou me roubar. Mas, gente, nós sabemos, cá pra nós, eu posso. Se eu estiver enganada, vocês deixem nos comentários. E sempre já esqueci de falar, você que está gostando desse vídeo até esse momento, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E o que acontece? Vocês vão pensar comigo, né? Assim, bandido, assaltante, vai lá, podia tentar assaltar os comerciantes. Os traficantes. Os traficantes fazem tráfico, vendem drogas, né? Aí eu falo pra você, os traficantes, onde que entravam nessa história? A menos que eles se titulassem dono da área, né? A minha área é aqui e isso, aquilo, você tem que me dar tanto, só se for nesse sentido. Né? Porque isso existe, eu não sei se existe até hoje, mas isso existia, sim. Então, gente... Como que o Cabo Bruno ele foi descoberto pelos seus crimes? Foi exatamente no ano de 1980, pois teve uma investigação extrajudicial na Zona Sul, onde ele atuava como policial militar. E ligaram ele aos crimes. Então, em 1983, ele foi condenado por vários crimes, vários homicídios, né? Porque, gente, ele executou, nisso de ser o policial justiceiro, ele executou mais de 50 pessoas. E detalhe, tinha bandidos, sim, tinha bandidos no meio destes, mas também tinha muitos inocentes. Como eu falei, pessoas que pareciam ser bandidos. Mas eu falo pra vocês, gente, pessoas que parecem bandido. É uma coisa meio doida, né, de se pensar. Você vê que ele já era um homem feito, né? Então você vê que esse homem, ele já tinha um certo problema. Porque, assim... julgar uma pessoa pela aparência, por ela aparentar ser algo fora da lei, porque, gente, cá pra nós, venhamos e convenhamos, bandido não tem cara. Não tem cara de bandido, ele simplesmente é. Entendeu? Então, assim, o que acontece, ele dá na cara o que ele tá fazendo. Agora, que ele tem cara de bandido, bandido tem cara, eu sou obrigado a discordar disso. Porque é complicado de se falar, né? E o que acontece? Ele foi preso em 1983. Só que assim, gente, tipo assim, ele foi o justiceiro, ele fez todos esses assassinatos, só que ele negou até o último. Ele negou de todas as maneiras. Ele não foi eu que cometi esses crimes. Embora tinha pessoas que cometiam assassinatos e jogavam tudo nas costas do Cabo Bruno. Falava, tá, mas eu sou o Cabo Bruno. E executava a pessoa. Como também teve testemunhas, né? Teve pessoas que não chegou a morrer. Teve pessoas que não chegou a morrer. Então, nisso, acabou testemunhando contra o Cabo Bruno. Então foi a partir daí que ele começou. Foi a partir daí, desses testemunhos de sobreviventes que ele foi pego em 1983. Mas como eu falei, ele negou todos os casos, todos os casos que estavam sendo ligados ao nome dele, ele negou tudo. Aí o que acontece? No entanto, ainda que ele negou todos os crimes, ele foi preso. Bom, se não me engano, ele pegou 26 anos de prisão. Em 2009, ele teve a sua liberdade. Gente, um exemplo, ele matou bandidos, ele executou bandidos. Assim como os bandidos, eles não perdoam, né? Eles não perdoam. Aí o que acontece? Em 2009, Cabo Bruno teve sua liberdade. Ele foi embora,
se converteu ao evangelho, pregava no altar. Só que o que aconteceu com o Cabo Bruno? Ele foi isso mesmo. Depois ele cumpriu 26 anos de pena. Em 2009 ele foi liberto da sua prisão. E em 2012 ele foi assassinado, né? Fizeram uma tocaia e assassinaram ele. Não se sabe se foi uma facção. Não se sabe quem foi que tirou a vida do Cabo Bruno. Não se sabe de nada. Não tem uma informação assim precisa. Que ele era odiado? Ele era odiado, gente, porque assim, vocês pensam, eu posso até estar repetitiva, mas vocês pensam, ele, policial, geralmente o bandido já tem uma raiva de policial que olha, que não é desta vida. E ainda um policial que ele executava muitas das vezes pessoas que eram integrantes de uma facção. Aí eu falo pra vocês, como que estava evidente, né? Evidente que o final dele seria a morte. Porque assim, eles não iam deixar isso pra lá. Porque, assim, eu vou falar baseada no que eu assisti em filmes que retratam, assim, uma realidade. Porque no meio dos criminosos, assim, eles têm muito aquilo. No meio da facção, né? No meio da facção deles, eles têm muito isso. Fulano, ele foi assassinado por cicrano. Vamos vingar a alma dele. Isso não vai ficar desse jeito. A sua morte, eu vou falar da maneira que eles falam, na linguagem de hoje, né? Sua morte passa, não vai ficar assim. Ela vai ser vingada. Então, funciona-se dessa maneira, né? Aí funciona-se dessa maneira. Então foi o caso do Cabo Bruno. O Cabo Bruno, ele perdeu sua vida por vingança, no meu ponto de vista. Não tem nada que relate que tenha sido isso. Mas eu, Areta, falo nesse sentido porque parece que foi uma emboscada no sentido dele pagar pelo que ele fez. Né? Porque Só que, gente, eu falo pra vocês, eu não concordo, porque eu acho assim, existem as leis para julgar essas pessoas que cometem esses delitos. Ah, mas a lei nem sempre funciona. Eu já não posso falar, né? Porque eu não sou uma juíza, eu não sou uma advogada, eu não sou uma pessoa que tem algum conhecimento nesse sentido. Eu sou uma pessoa que tem um pequeno conhecimento sobre isso. Então, assim, exatamente isso, gente. Bom, eu vou ficando por aqui, agora eu vou aproveitar. Você gostou desse vídeo? Comente, deixe seu comentário sobre este caso. Peço que vocês curtam também, compartilhe para ajudar a divulgar o meu canal, tá bom? E também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que vocês sejam notificados em toda vez que eu postar vídeos novos, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.